Agradecemos a todos que têm estudado a lição com a gente a cada semana. Nós estamos de volta agora em 2025 e o tema dessa semana é o amor da aliança. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, tua proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. No verso principal, o verso para memorizar, nos fala assim, em João 14, 23. Jesus respondeu: Se alguém me ama, então é algo condicional. Se, é sempre condicional. Guardará a minha palavra. Então, se você ama a Jesus, você vai ter que tomar uma decisão de guardar a palavra dele. Que é a palavra dele, das Escrituras. E diz, qual é a consequência disso? O meu Pai o amará. Então, Deus, o Pai, vai amar essa pessoa. E viremos para ele. Então, aí o Pai e o Filho vão vir para essa pessoa. E faremos nele morada. Essa morada nós sabemos que é o Espírito Santo que vem para habitar na pessoa. Em Efésios 4,15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, para nós estarmos com Jesus, nós temos que seguir a verdade junto com o amor. Nós vamos ver como isso é importante. Para poder crescer, né, e ser guiados por Jesus. Em 1 Pedro 1,22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, nós somos purificados, nós somos transformados, né, pelo Espírito Santo quando nós decidimos obedecer à verdade. Diz aqui, para o amor fraternal. Então, o objetivo, né, de sermos purificados, obedecer à verdade, é para ter o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, Deus quer que o amor seja verdadeiro. Em Romanos 13,10 diz: o amor não faz mal ao próximo. E aí que diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos para que nós amássemos verdadeiramente a Deus e ao próximo. João 15,10 diz: se guardarde os meus mandamentos, permanecereis o quê? No meu amor. Então, o amor de Deus aqui, aparentemente, pensa que ele como diz, incondicional. Não, mas tem condições. Deus, nós temos que guardar os mandamentos para permanecer no amor de Deus. Diz aqui, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então, Jesus fala que ele guardava os mandamentos do Pai. Alguns dizem que eles aboliu, né? Não, ele falou que guarda. E permaneça o quê? No seu amor. Em 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Alguns ficam pensando, qual é o amor de Deus? Né? Deus é amor, mas qual é o amor de Deus? Deus diz aqui, e guardemos os seus mandamentos. Então, para Deus, amor é guardar os mandamentos dele. E os seus mandamentos não são pesados. Por que nós estamos dizendo isso? Porque se você não amar a verdade, não seguir a verdade de amor, você vai cair no engano que Satanás preparou para os últimos tempos. E nós estamos nesses últimos tempos já. Em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10, diz assim: então será revelado o iníquo. Iníquo é o quê? Significa homem da perdição, homem da iniquidade, homem do pecado, a quem o Senhor desfará, ou seja, vai destruir ele pelo assopro da sua boca. Quando Jesus vier, ele vai ser destruído pelo assopro da boca de Jesus. E aniquilará pelo esplendor da sua vida. É que diz, quem é ele? Ele a esse, ou seja, esse Nica, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia que Satanás está por detrás da vinda desse Nico. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ele trabalha o quê? Tem poder? Tem. Ele faz sinais? Faz sinais. E ele mente? Mente. E faz prodígio? Faz prodígio. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas porque pensam que não ia ter poder, que não vai ter sinais, nem que vai ter prodígio. Vai ter, mas todos são envolvidos com a mentira. E diz que com todo engano, ou seja, engano é mentira, da injustiça. Então, estão envolvidos com a injustiça. Para os que perecem. Então, Satanás está trabalhando, está enviando esse iníquo para as pessoas se perderem. E diz, por que elas vão se perder? Porque não receberam o amor da verdade. Receber significa que esse amor da verdade foi ensinado. Esse amor da verdade foi trazido para essa pessoa, mas mesmo assim essa pessoa não aceitou o amor da verdade. Então se une aqui o amor e verdade. Você só é salva dessa forma. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão de amor. Tem muitas pessoas deturpando o amor de Deus. E aqui fala, segundo Pedro,
3, de 8 a 9, diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa. O quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ou seja, para Deus não existe tempo. Deus criou o universo e criou o tempo. Então, ele não é controlado pelo tempo. 1000 anos também para Deus é a mesma coisa que um dia. O Senhor não retarda a promessa. Então, Deus é fiel nas suas promessas. Que promessa é essa? Ainda que alguns tenham por tadinho. Então, alguns estão pensando que Deus, né, está retardando, né, porque está demorando. Não está. Mas é longânimo para conosco. Então, Deus é bom, né, para com a gente. É misericordioso para conosco. Não querendo que alguns se percam. Então, significa que alguns vão se perder. Mas Deus quer que alguns não venham a se perder, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o propósito de Deus é que todos se arrependessem e fossem salvos. Mas, infelizmente, a profecia revela que nem todos vão aceitar essa verdade. 1 Timóteo 2, 4 a 6 diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que você seja salvo também. E venha ao conhecimento da verdade. Então, a salvação está relacionada com o conhecimento da verdade. Então, o amor e a verdade, vocês podem perceber aqui, que eles estão fazendo parte do plano da redenção. Porque há um só Deus. Então, isso é algo básico. Deus significa aquele que você adora. Há um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é aquele que intercede, faz a negociação entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Então, não tem padre, não tem papa, não tem pastor, não tem mais ninguém. Deus, Jesus é quem faz esse processo. O qual Jesus fez o quê? Deu a si mesmo em preço pela redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, isso está servindo de testemunho para mim e para você hoje. Aqui diz, né, em Ezequiel 33, 11, fala: Diz-lhes Deus, vivo eu, diz Yahvé Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. A palavra ímpio aqui é racha. Eu fui investigar o que significa racha, é perverso, criminoso, culpado, hostil a Deus. Então, o ímpio, o que mais a gente poderia identificar, que é a pessoa que é hostil, se opõe a Deus. Ele sabe que Deus existe, mas mesmo assim ele se opõe a Deus. Esse é o ímpio. Mas Deus não tem prazer na morte desse ímpio, dessa pessoa que é hostil a ele. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. É isso que Deus quer. Por isso que ele dá tempo ao tempo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Significa maus caminhos, significa que nós estamos trilhando determinados caminhos que estão nos levando aqui para a perdição. Pois, por que razão morrereis? Deus pergunta, ó casa de Israel. Então, Deus não quer a minha morte, nem a sua. Deus quer a conversão e a salvação. Ezequiel 18, 26, 28 diz assim: desviando-se o justo da sua justiça. O justo é aquele que segue a Deus, confessa os seus pecados, né, se arrepende, busca a transformação. A Bíblia diz que é o justo. Mas se o justo desviar da sua justiça e cometer iniquidade é pecado, morrerá por ela. Então Deus diz: se você mudar, né, tá no caminho correto, depois você se afasta desse caminho, você vai morrer por isso. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Aí Deus diz que, mas convertendo-se o ímpio, ou seja, o ímpio é aquele pessoa que está no caminho, né, perdição, ele pode se converter da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Então, Deus permite a nossa escolha. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, o que importa não é como você começa, assim como você termina. Você pode começar bem, terminar mal. Pode começar muito mal e terminar bem. Então, que nós estejamos atentos à oportunidade que Deus dá a mim e a você. Então, aqui fala sobre o amor da aliança. Deuteronômio 7, de 5 a 10, diz assim: pois assim lhes fareis. Deus quer que nós façamos algo. O que? Derrubarei os seus altares. Então, Deus dá a ordem no passado para derrubar os altares. Que altares? Altares idólatras. Quebrarei as suas estátuas. Estátuas são imagens. Né? Cortarei os seus bosques. Os bosques eram deuses, né? Feitos de madeira. Né? E as pessoas faziam adoração nos bosques. Né? Queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Então, Deus quer que nós façamos isso. Se você tem imagem de escultura,
se você tem estátua, se você tem esses ídolos, né, você deve queimá-los. Não deve entregar a ninguém, deve destruí-los com fogo. E Deus diz: porque povo santos é ao Senhor teu Deus. Então Deus diz que nós temos que ser separados, nós não devemos estar envolvidos nesse tipo de coisa. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial. Então Deus quer que nós sejamos um povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos. Então Deus está falando aqui do povo de Israel, que ele não escolheu o povo de Israel, porque eles eram os maiores. Porque vós eram menos em número que todos os povos. Na verdade, eram os menores. Mas porque o Senhor vos amava. O que Deus ama? Amar é uma escolha. E nós vamos ver por que Deus fez isso. Diz para guardar o juramento que fez aos seus pais. Então, Deus tinha prometido aos pais, né? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos os, né, antecedentes, né? Que ia cuidar dessas pessoas. E isso é amar, é o amor que Deus tem por a gente. Diz que o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão. Então, o povo de Israel estava escravizado lá no Egito. Então, nós também estamos escravizados hoje, por muitas circunstâncias da vida. Da mão de Faraó, rei do Egito. Então, estão surgindo pessoas igual ao Faraó, que querem tirar sua liberdade de expressão, seu direito de vir, seu direito à vida, né? Seu direito de propriedade. Então, o Faraó fez isso no passado. Então, tem pessoas hoje começando a fazer dessa forma também. E algumas pessoas achando, né, que estamos vivendo, né, de forma, né, boa, né, a forma de vida boa. Né? Diz aqui: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus. Então, ele está dizendo que Deus é o que se revelou aos ancestrais, né, como Abraão, Isaac, Jacó. Esse é o Deus verdadeiro. Ele é Deus. É um Deus fiel, que guarda o quê? A aliança. A aliança é o quê? É um pacto, uma decisão que Deus toma em relação às pessoas. Misericórdia, né? Guarda aliança e guarda misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Então Deus está atrelando aqui amor a guardar os mandamentos novamente. E a misericórdia de Deus atua sobre essas pessoas que o amam e guardam seus mandamentos. E retribui, no rosto qualquer um dos que o odeiam. Eu fui ver no original a palavra de fato é odiar. Então tem pessoas que odeiam a Deus. O ímpio, às vezes, odeia a Deus. Né? Fazendo perecer. Então Deus vai fazer esses tipos de pessoas que odeiam ele perecer. Não será tardio ao que o odeia, e seu rosto lhe pagará. Então Deus aqui, ele vai tratar com essas pessoas que odeiam ele. Segundo Reis 13:23, conta aqui, porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão. Então, às vezes a gente está fazendo coisa errada, né? Mas por causa dos nossos ancestrais, Deus trabalha conosco. Como diz aqui, Deus trabalhou com o povo de Israel por causa de Abraão, de Isaac e Jacó. E não os quis destruir, nem os lançou ainda da sua presença. Não os lançou ainda, porque nós podemos ver depois que eles foram lançados fora da presença de Deus, por causa dos comportamentos que eles tiveram. Isaías 48, 17, 18 diz: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Então, nosso Redentor é o Santo de Israel. E ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Então, Deus revelou a Bíblia, as Escrituras, para nos ensinar o que é útil. Ou seja, útil é aquilo que é bom para nós, que te guia pelo caminho que deves andar. Então, Deus revelou as Escrituras, a palavra dele, para que nós saibamos o caminho que devemos trilhar. E Deus fala: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Então, Deus fala que os mandamentos é que mostra, né, o caminho que nós devemos seguir. É um mandamento de Deus. E então seria a tua paz como um rio, imagina. E a tua justiça como as ondas do mar. Quem dera, né, nós alcançássemos essa condição. Eu estou buscando alcançar essa condição. E guardar os mandamentos de Deus, para que Deus me conduza pelos melhores caminhos. Então, a relação de Deus com o ser humano, ela tem condições, ou seja, é condicional. Oséias 9,15 diz: toda a sua malícia que se acha em Gigal. Então, o povo estava fazendo falsa adoração na região de Gigal, diz: porque ali os odiei. Então, Deus odeia o mal. Alguns dizem: Deus não odeia o mal, Deus odeia o mal.
por causa da maldade das suas obras, lançá-los-eis para fora da minha casa. Então, para Deus existe um limite das nossas ações. Chega uma hora que Deus dá um basta. Não os amareis mais. Né? Então, pode chegar a situação para as pessoas que rejeitam a Deus. Todos os seus príncipes são rebeldes. Aqui fala em Jeremias 16, 5, diz, porque assim diz o Senhor, não entres na casa de quem? Do luto, nem vás a lamentar. Deus falou isso aí para Jeremias quando a situação estava crítica. Nem te compadeça deles. Então Deus falou, nem se compadeça desse povo. Porque desse povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz. Então chegou um limite tal que Deus, olha, agora não dá mais, e eu vou retirar a minha paz desse povo. Benignidade e misericórdia. Então eles foram levados cativos por causa desses comportamentos que tiveram para com Deus. Aqui em Romanos 11, 21, 23 diz assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eles são não naturais, é o povo de Israel. Então Deus não poupou quando eles ultrapassaram os limites da misericórdia. Teme que não te poupe a ti também. Então a gente tem que ter respeito a Deus, né? Pelo que Deus tem feito conosco. Considera, pois, a bondade e a severidade. Então, Deus é bom, mas aqui diz que ele também é severo. Severo significa que ele aplica e ele cumpre o que ele prometeu. Com os que caíram, severidade. Então, os que caíram estão recebendo o quê? Severidade. Mas para contigo, benignidade. Para aqueles que não caíram, Deus é bondoso. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também você pode ser cortado. E diz, também eles, se não permanecerem na sua incredulidade, eles podem voltar atrás? Pode. Serão enxertados, ou seja, colocados de volta no lugar. Porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Então, Deus tem poder de fazer o povo de Israel se unir novamente. 1 Samuel 15, 24, 28, conta aqui, como você vê, como a relação de Deus como ser humano, então tem condições. Conta aqui a história de Saul, Deus mandou Saul e lutar contra um povo e mandou destruir, né, todas as pertenências, né, ou seja, as coisas que pertenciam àquele povo, e também eliminar também praticamente o povo todo. E Saul fez isso? Não fez. Diz aí a Bíblia que ele trouxe das ofertas dos animais, né, e também trouxe algumas pessoas também. E aí chegou um momento que Deus mandou Samuel ir lá dar uma mensagem para Saul que tinha chegado ao limite. Então disse Saul a Samuel, pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor. Então ele reconheceu que tinha pecado e que tinha transgredido a ordem de Deus. E as tuas palavras, porque temia o povo. Então ele deu uma justificativa de que isso foi por causa que ele temeu o povo e deu ouvido à voz. Então, de fato, Deus mostra que nós somos responsáveis por nossas escolhas, independente das influências que nós sofremos. Diz, agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. Então, ele estava, né, vendo que a situação estava difícil, então pediu que Samuel se voltasse novamente e não considerasse, né, o que Deus tinha falado. E aí, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo. Não vou voltar, não. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Então, Deus chega um momento que ele estabelece um limite. Virando Samuel para si, ele pegou pela orla da capa e a rasgou. Então, quando ele rasgou a orla da capa, Deus, né, deu para Samuel nova mensagem. Disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então, nós temos que ter entendimento que quem governa sobre todos é Deus. E ele decide quem reina e quem não reina. Apesar que tem pessoas, né, governando, né, usando e abusando, né, dos poderes que Deus dá. Então a misericórdia pode ser perdida? Pode. 1 João 4, 7 a 12 diz, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Então, para que nós possamos, né, amar a Deus, nós temos que também amar uns aos outros. Diz, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama e não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui está dizendo de forma clara que amar, né, conhecer a Deus. E diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Qual é o amor de Deus para mim?
com você. Porque Deus enviou o Filho unigênito dele. O Filho unigênito significa o único da espécie. Não tem ninguém igual a Jesus. Ele enviou o Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Então Deus mostra o que é amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então Deus trabalha dessa forma. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Imagine. Ninguém diz aqui jamais viu a Deus, né? Que Deus aqui é Deus, o Pai. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós em perfeito amor. Então Deus mostra que a parte clara, né, para a gente saber se nós estamos amando mesmo, mas se nós estamos amando uns aos outros. Tiago 2,13 fala assim, ó, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Misericórdia o quê? Você vê que a pessoa não tem condição nenhuma. Ele está na situação crítica, mesmo assim você faz o seu melhor com essa pessoa. E diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Então, a misericórdia, né, vai servir, né, para muitas pessoas. Diz aqui, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou conhecimento, na verdade. Isso que Deus, né, envia para nós, né, a verdade e o conhecimento verdadeiro. Diz que porque tu rejeitaste o conhecimento, a gente pode rejeitar o conhecimento? Pode. Também eu te rejeitarei. Então Deus rejeita também, a pessoa rejeita, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus mostra aqui que tem uma situação similar, né, ao povo de Oséias, né, também ao que nós passamos hoje. Aqui em 1 Samuel 2, 29 e 30 mostra outro caso, né, sobre o caso de Eli, né, que Deus tirou, né, o governo de Eli, né, e a representação também. Diz, por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Deus perguntando, né, Eli. Que estava, pisar o quê? Não levar em conta. Que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim. Então a gente não pode colocar os filhos acima de Deus. Para vos engordardes, né, do principal de todos os ofertas do meu povo Israel. Então, tinha eles feito, né, os filhos de ali, fizeram um garfo e pegavam além do que Deus tinha regulamentado, né? Portanto, assim diz o Senhor de Israel, na verdade tinha falado, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então Deus promete coisas e ele cumpre, cumpre. Mas se nós descumprimos a nossa parte da aliança, a gente perde, né? Perde aquilo que Deus tinha estabelecido. Porque Deus diz que, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me amam, aos que me honram, honrarei. Ó. Eu nunca esqueço dessa passagem. Então, nós temos que honrar Deus, para ser honrado. Porém, os que me desprezam serão o quê? Desprezados. Então, aqueles que odeiam a Deus, que desprezam a Deus, eles vão ser desprezados. Então, aqui diz que nós recebemos de graça, devemos dar também de graça. Por isso que eu estou aqui ajudando, né, vocês a estudar a palavra de Deus, né, de graça, para que a gente possa, né, alcançar, né, a plenitude da fé. Aqui em Mateus 18, 23, 25, conta a história de Jesus, né, sobre o que é graça, o que é misericórdia. Diz, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Imagine, tanta coisa. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, né, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. Então ele buscou, né, do Senhor, né, a misericórdia. E tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, né, é o que acontece com Deus, né, para conosco ainda hoje. Né? Deus se moveu de compaixão e soltou e perdoou a dívida. Imagina. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, muito pouco comparado com o que ele devia. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu
o seu companheiro, prostrando seus pés, e rogava: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, as pessoas, né, que estavam acompanhando o processo, o que estava acontecendo, como ficaram tristes aqui, ó, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo que passaram. Então eles revelaram ao senhor o que estava acontecendo, de fato. Então o seu senhor, chamando essa pessoa à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou os atormentadores. Ó. Isso aqui é a volta de Jesus. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seus irmãos e as suas ofensas. Vou ver como são as coisas. Né? Aqui, em João 15, de 10 a 14, fala sobre mandamentos, novamente. E se guardardes os meus mandamentos, ó, o que está escrito, permanecereis no meu amor. Então Deus está dizendo que nós vamos permanecer no amor de Deus sem guardar os mandamentos. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então a gente tem que amar os outros, não como a gente acha, né? Mas sim como Jesus, né, amou essas pessoas. Ninguém tem maior amor do que este. O que é que Deus fala? De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, ajudar os amigos nas situações mais críticas. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para Deus ser amigo de Deus, a gente tem que fazer o que ele manda. E Provérbios 13, 13 diz: o que despreza a palavra de Deus, o que acontece? Perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, será abençoado. Salmo 147, 5 diz: grande é o nosso Senhor, de grande poder. Seu entendimento é infinito. Então, a gente pensa, algumas pessoas, que o universo é infinito. A gente não pode dizer isso, porque Deus criou ele. Mas aqui diz que Deus é infinito. Aí sim, Deus é infinito. Não há fim para ele. Colossenses 1, 14, 19 diz: em quem nós temos a redenção pelo sangue. Redenção pelo sangue. Salvação pelo sangue de Jesus. E aqui, né, mostra também que a remissão dos nossos pecados vem de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é a imagem, ou seja, uma cópia, uma réplica de quem? Do Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação. Porque nele, ó, foram criadas o quê? Todas as coisas. Que há onde nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, seja o trono, seja dominações, né? Sejam principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, Jesus é antes de todas as coisas. Claramente, ele mostra, né, a divindade dele. E todas as coisas subsistem, ou seja, existem por causa de Jesus. Então, nós podemos ver que poderes, principados, potestades, que nós nem conhecemos, tudo foi criado por Jesus. Por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já sempre foi Deus. E todas as coisas subsistem quem? Por ele. São mantidas o quê? Na situação boa, com proteção, com cuidado. Né? Ele mantém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio primogênito dentre os mortos. Né? Tanta coisa, né? Importante. Para que em tudo tenha o que? Preeminência, ou seja, importância. Porque foi do agrado do Pai, ó, que toda a plenitude da divindade, né, nele habitasse em Jesus. Então nós podemos ver que Jesus, né, é quem mantém, inclusive as leis, né, que a gente chama leis, né, da natureza, elas existem porque Jesus as estabeleceu. Para que todas as coisas obedeçam o quê? A voz de Jesus. Porque foi do agrado do Pai que Jesus tivesse o quê? A divindade. Jesus, na forma humana, fizesse o quê? Fizesse parte, né, da divindade.
E Jesus diz aqui para mim e para você, para finalizar, como um mandamento é importante, né? Então Jesus disse para mim e para você: se me amais, guardai o quê? Guardai os meus mandamentos. Então, para Deus não existe essa história de dizer que ama a Deus e não guarda o mandamento. Que mandamento? É os que Deus estabeleceu, não é o que as pessoas acham, né? Não é o que as pessoas, né, comentam, né, que ser importante, e sim aos mandamentos que Jesus explicou, que Deus, o Pai, nos deu também. Então, que Deus te abençoe e te dê, né, um bom fim de semana. E já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.